quem é artista ficou bem parecido com a referência. E aí chegou o momento esperado por todos, principalmente por mim, que é experimentar esse bolo. Eu escolhi a cabeça do pato e tava bem gostoso. Prime Video, além de fazer filme, sabe fazer bolo bem também. Casamentos Cruzados estreia dia 30 de janeiro, somente no Prime Video. Vídeos virais expostos por serem falsos. Nesse vídeo, uma menina ia ser atacada por uma cobra, mas se defendeu pegando ela pelo pescoço. Só que o vídeo é fake. No canto inferior, dá pra ver alguém com uma vara de pesca puxando a cobra que era de brinquedo até a mulher. Em 2013, viralizou esse vídeo de uma menina que tentou gravar um vídeo pro namorado e acabou caindo, e a calça dela pegou fogo. Mas o vídeo era fake. E foi uma pegadinha feita pelo apresentador Jimmy Kimmel. Esse vídeo mostra um homem hackeando a Times Square usando um iPhone 4 e colocando o seu próprio vídeo num outdoor. Mas o vídeo é falso e era uma propaganda pro filme Sem Limite. Por fim, em 2020, viralizou esse vídeo de um garoto se inclinando num lago, mas sem cair. Ele chocou muita gente, mas um ano depois revelou como o vídeo foi feito. Ele estava amarrado por uma corda, sendo segurado pelos seus amigos, e depois tirou tudo isso na edição. Animais mais raros do mundo. A Vênus é conhecida como a gata de duas caras. Ela foi adotada das ruas da Califórnia e não só tem metade do rosto preto, mas também tem heterocromia, com um olho verde e o outro azul. Já o Dexter é um cachorro que caminha. Um dia ele foi atropelado e precisou amputar uma das patas. Todo mundo achou que ele não ia mais conseguir andar, mas surpreendentemente ele aprendeu a andar em duas pernas. E ele consegue até subir escadas assim, parecido com o Diff, que é o cachorro mais rápido do mundo em duas pernas. Ele caminha como se plantasse bananeira e consegue andar 5 metros em 8 segundos. Acho que nem eu consigo andar rápido assim. Já a Francesca é o coelho mais peludo do mundo, com um pelo de 37 centímetros. E por fim, temos o gato mais gordo do mundo, o Farelo. Ele pesava 17 quilos e tinha uma dieta de biscoito, sopa e restos de comida da sua dona. E infelizmente faleceu ano passado depois de vários tratamentos para emagrecer. Os melhores designs. Esse cartão de um advogado especializado em divórcio. Esse prato de shoyu que forma um desenho quando tá cheio. Um dispositivo para encontrar montanhas na Suíça, em que cada um dá para uma montanha diferente. Placa de carro do Metallica. Essa tomada que não atrapalha outras tomadas. Uma estação de metrô que parece que tá saindo da terra e meio que tá, né? Essa calçada que parece um tapete na Turquia. Esse elevador que tem um botão longe, para que quando você chegue na porta o elevador já esteja no seu andar. Um caderno feito para desenhar fórmulas de química orgânica. Essa praia que tem um caminho para cadeirantes e carrinhos de bebê. A saída de ar desse trem tem um Pac-Man escondido. E essa água que tem uma montanha no fundo. Querem parte 2? Coisas que você não pode fazer em outros países. Na Índia, nunca usa sua mão esquerda para comer, cumprimentar pessoas ou pegar dinheiro. Lá, essa mão é usada para limpar coisas. E por isso é considerado nojento usar ela para outras coisas. Nunca passe seu aniversário de 25 anos na Dinamarca se você não for casado. Porque lá eles te amarram num poste e jogam muita canela em você. Normalmente pelado. Na Bósnia e Croácia, nunca mostre o número 3 desse jeito. Porque isso é um costume da Sérvia, país com quem eles tiveram uma guerra. Em Singapura, nunca jogue lixo na rua, porque você vai ser multado em 10 mil reais. Lá, você também não pode mascar chiclete, atravessar no sinal vermelho, fumar e comer em público. País tranquilo. No Caribe, não use estampa camuflada, porque lá só militares podem fazer isso. E por fim, no Alabama, nunca coloque um sorvete no bolso de trás da sua calça, porque é ilegal. O que aconteceria se você parasse de piscar? Depois de 20 segundos, os seus olhos já começariam a ficar secos, porque a gente pisca 20 vezes por minuto. Em só 50 segundos, eles já estariam completamente vermelhos. E em 1 minuto, você já estaria lacrimejando. Com 8 minutos, você já estaria com muita dor, com a visão borrada e começaria a bocejar para tentar hidratar os olhos. Com 1 hora, você não conseguiria mais mexer os olhos e sentiria dor como se estivesse sendo tatuado. Depois de 1 hora e 32 minutos, você oficialmente teria batido o recorde mundial. Só que depois de 4 horas, as coisas estariam tão borradas que você não conseguiria mais distinguir formatos. E depois de 12 horas, você estaria completamente cego, sem nenhuma chance de voltar atrás. Com 16 horas, você teria insônia, porque não conseguiria dormir com os olhos abertos. E depois de 3 dias, pela falta de sono, começaria a ter alucinações bem sérias. Sou só eu que tô piscando fora do piloto automático agora? Pessoas mais sortudas. Esse jogador de beisebol que desviou da bola que nem Matrix. Ou essa pessoa esquiando que sobreviveu por pura sorte. Essa menina que tá de hack no bilhar. Ele que caiu em cima do skate. Esse menino tinha aceitado que errou a cesta até que isso aconteceu. Essa barra que quebrou no exato momento em que o homem tava com os pés quase no chão. Ele que ia cair e conseguiu se salvar. Essas pessoas que se salvaram de levar um skate na canela por milissegundos. E essa mulher que chutou a garrafa perfeitamente pra dentro do carro. Como? Quanto tempo você sobreviveria nadando nessas coisas? Nadando em lama, você sobreviveria no máximo 2 semanas, porque ela é cheia de bactérias e organismos que entrariam na sua pele e te matariam aos poucos. Se nadasse em mel, resistiria 1 semana e meia. A sua pele ia ficar muito macia, mas os insetos iam começar a te devorar, sem que você pudesse se movimentar para se defender. Nadando em leite de vaca, você sobreviveria entre algumas semanas e 1 mês. Isso porque
porque ele te daria alguns nutrientes, mas não todos que você precisa pra sobreviver, a menos que você seja intolerante à lactose, senão Em gelatina, você conseguiria sobreviver algumas semanas, suficiente pra você comer ela e se liberar, mas se ficasse preso, morreria, porque gelatina não tem nutrientes. Nadando em urina humana, seu corpo aguentaria 16 horas, porque a amônia e ureia que tem nela iriam te intoxicar e desidratar. Mas isso não se compara a nadar em Coca-Cola, em que sobreviveria só 10 horas. Esse líquido consegue remover ferrugem, então imagina o que faria com o seu corpinho. Por fim, em lava, você viveria só 3 segundos antes de ir de arrasta pra cima. Querem parte 2? Os comerciais mentem pra você. Já se perguntou por que o seu cabelo não fica igual ao dos comerciais? É porque eles usam pessoas com roupas verdes pra fazer o movimento, que são retiradas na edição. E metade das cenas são feitas com peruca. Muitos carros dos comerciais também não são reais. Pra filmar eles, se usa um Blackbird, que é um protótipo de carro com vários sensores, que na edição se transforma em literalmente qualquer modelo de carro. Pra fazer os comerciais do McDonald's, eles incrivelmente usam os mesmos ingredientes do lanche real, só que contratam um estilista de comida, que ajeita ingrediente por ingrediente pra que o comercial fique assim, enquanto a comida é assim. O gelo dos comerciais também é sempre falso. Como o gelo ia derreter nas luzes do estúdio, eles usam pedacinhos de plástico, que são tipo gelo, só que mais bonito e durável. E por fim, nos comerciais, a comida cai lindamente dentro do prato em câmera lenta. E pra isso, cada ingrediente é jogado perfeitamente por uma máquina. O quão saudáveis são os seus olhos? Pra descobrir, cobre um dos seus olhos e clica 2 vezes na tela. Agora, leia as letras. Todo mundo deveria conseguir ler isso aqui. E se você não conseguir, provavelmente precisa de óculos. Diminuindo um pouco, a maioria das pessoas ainda conseguem ler essas letras. E se você não consegue, também deve precisar de óculos. E é até aqui que a maioria das pessoas consegue enxergar. E se você enxerga, provavelmente a sua visão tá boa. Agora, se você consegue ler isso aqui, a sua visão é melhor do que a da maioria. Os seus olhos são ótimos, mas talvez não sejam perfeitos. E se você consegue ler isso aqui, a sua visão é perfeita, porque só 1% das pessoas consegue ler esse texto. Eu tenho 7 graus e não consegui ver nem o primeiro. Esse é seu lembrete pra marcar um oftalmo e não ficar fazendo teste de internet. Atletas que foram pegos roubando. Sérgio Motsonen ficou em 9º lugar na maratona de Conrads e queria o seu prêmio. Só que quando os jurados assistiram o vídeo da corrida, perceberam uma coisa estranha. O Sérgio saía muitas vezes pra ir no banheiro e toda vez que voltava, sua pulseira tava numa mão diferente. E foi aí que descobriram que toda vez que ele saía da corrida, quem voltava era o seu irmão gêmeo. E enquanto um corria, o outro tava de bicicleta. Ele foi banido por 11 anos. Fernando Vicente era treinador de um time de basquete que ganhou as Paralimpíadas. A performance deles foi tão boa que eles saíram no jornal. Só que os conhecidos do time estranharam ver os seus amigos que não tinham nenhuma deficiência nas Paralimpíadas. E assim descobriram que 10 dos 12 competidores não tinham deficiência. Rose Ruiz ganhou a maratona de Boston com uma técnica infalível. Ela pegou o metrô até a linha de chegada, correndo só 1 quilômetro dos 42 que a maratona tem e chegando em primeiro lugar. Essa vitória chamou muita atenção e fez as pessoas investigarem o que ela fez, com muita gente dizendo que nem viu ela na corrida. E ela foi banida. O protesto mais épico de todos. Em 2014, estudantes da Coreia do Sul cansaram dos seus pacotes de salgadinhos estarem cheios de ar ao invés de batata. E eles resolveram protestar. Como o escritório da empresa que fazia os salgadinhos ficava do outro lado do rio Han, os estudantes construíram uma jangada usando 160 pacotes de salgadinho e navegaram 1,5 km até chegar no escritório. Os pacotes estavam tão cheios de ar que a jangada permitiu 2 estudantes navegarem de boa no rio. O protesto funcionou porque mais de 200 pessoas foram ver a travessia e a empresa anunciou que ia tentar melhorar a questão do ar nos salgadinhos. Os estudantes doaram os pacotes para caridade e não se tem notícia sobre se a empresa cumpriu a promessa ou não. Veganos que foram longe demais. Em 2019, uma mulher ficou tão frustrada com o cheiro do churrasco dos seus vizinhos que resolveu processar eles. Só que quando as pessoas do bairro souberam disso, organizaram um churrasco coletivo na frente da casa da mulher como vingança. Em 2022, a casa de uma mulher na Inglaterra foi infestada de ratos. Mas ao invés de se livrar deles, resolveu simplesmente alimentar os bichos e criar mais de 100 ratos em casa. Porém, pouco tempo depois, os vizinhos descobriram e começaram a reclamar. Aí a cidade multou a mulher em 10 mil reais e matou os ratos. Há pouco tempo, uma mulher se mudou com uma colega de quarto que era vegana, o que não era um problema. Só que numa noite, a mulher trocou todas as comidas dela por versões veganas sem avisar. E quando a mulher comeu a comida, teve uma reação alérgica e foi parar no hospital. Eu amo os veganos, tá? Menos esses que são meio esquisitos. Erros que você não percebeu em Round 6. No jogo do biscoito, o guarda-chuva de uma das paredes é reto na base. Mas quando a cena muda de ângulo, ele tá curvadinho. Na cena em que os jogadores estão almoçando juntos, o Ji-hoon tá comendo ar. O Ali percebeu e essa cara é ele tentando segurar a risada. Um jogador também muda de gênero. Nessa cena, o jogador 61 é um homem, mas no jogo do biscoito é uma jogadora mulher. No último episódio da segunda temporada, na cena da batalha, aparece um cameraman. E por fim, nessa cena em que eles estão pulando vidro, o cadastro na tela mostra que o jogador 13 tem simplesmente 123
23 anos. Como os filmes são antes dos efeitos especiais. Pro filme O Pequenino, as cenas foram gravadas com uma criança de verdade e depois encaixaram o rosto do protagonista adulto com efeitos especiais. Já nos bastidores de Homens de Preto não tinha nenhum carro futurista. Eram só algumas telas azuis montadas em trilhos pra dar a ilusão de movimento. No filme Ted, as cenas foram gravadas sem o ursinho falante. Na maioria das cenas, eles usaram um ursinho normal, enquanto um ator fazia seus movimentos e falava. E depois, na edição, tudo era melhorado. E por fim, as gravações de Velozes e Furiosos sem os efeitos eram assim, nem tão veloz e nem tão furioso assim. Melhores jeitos que pessoas escaparam de assaltos.